Olá, alunos e alunas de nonos anos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de inglês comigo, professor Wesley. Hoje nós vamos falar sobre present continuous or past continuous. Mas antes nós vamos resolver o desafio da aula passada. Na aula passada eu mostrei para vocês 3 sentenças. What will you do if it rains? Ou seja, o que você fará se chover? If you had more time, would you study Japanese? Se você tivesse mais tempo, você estudaria japonês? Do you cry if you are sad? Você chora quando você está triste? Então, percebam que cada uma dessas frases, elas fazem parte daquele hall de conditionals. Cada uma delas é uma das condições que a gente aprendeu lá nas aulas passadas. Então eu pedi para que vocês elencassem qual dessas é a zero conditional, qual dessas é a first conditional e qual dessas é a second conditional. Então vamos para as respostas. Vamos lá. First conditional para a primeira sentença. Second conditional para a segunda sentença e zero conditional para a terceira sentença. Só lembrando que as sentenças foram essas. Tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, o nosso novo assunto. Mas antes, vamos dar uma revisada sobre o present continuous, pois ele vai ser muito importante para o assunto de hoje. Então, quando é que a gente usa o present continuous? Em qual situação? O que é que ele faz? Então, o present continuous, ele descreve ações ou situações que estão acontecendo nesse exato momento. Por exemplo, they are playing soccer. Percebam que as meninas aí, elas estão num jogo, né, de futebol, e o que elas estão fazendo nesse jogo que está, vamos imaginar, acontecendo agora, nesse exato momento. They are playing soccer, ou seja, elas estão jogando futebol. Assim como a gente pode perceber na figura a seguir. O que é que ela está fazendo? What is she doing? O que é que ela está fazendo agora? Né? She is eating soup and watching a film now. Ou seja, ela está comendo sopa, né? E ela está também assistindo um filme agora. Então percebam aí que ela está fazendo duas ações, comendo e assistindo. Ou seja, são duas ações que estão acontecendo agora. Então, para o present continuous, a gente sempre tem essa forma daí, né? Pronoun, que no caso de pronoun pode ser I, she, he, it, we, you e they. A gente, além disso, vai ter o verbo to be, né? Que pode ser am, is e are para o presente e o verbo mais o ing, como a gente pode perceber na frase abaixo. They are playing soccer. They, que é, no caso, o pronome, né? O are, que no caso é o verbo to be, e o playing, a gente aí tem o verbo mais o ing. Essa daí é uma sentença no present continuous, né? A estrutura de uma sentença no present continuous, né? Já no caso do past continuous, nesse caso, né, que a gente usa o passado, né? Em que situação a gente usa o past continuous? O past continuous, ele descreve ações ou situações que estavam acontecendo. Ou seja, elas não estão acontecendo agora, elas estavam acontecendo. Passado, elas estavam acontecendo em um certo ponto do passado, como a gente pode ver na situação a seguir. Vamos supor que agora seja meio-dia,
Mas antes disso, às 9h57 da manhã, né? She was listening to a podcast, como a gente pode ver na figura a seguir. Ou seja, ela estava ouvindo a um podcast, né? Às 9h57. Assim como a gente pode ver essa reunião que aconteceu às 10h32, né? They were working, ou seja, eles estavam trabalhando às 10h32. Então percebam que isso daí foi uma situação que estava acontecendo em um certo ponto do passado, né? Então, qual é a estrutura do past continuous? No past continuous, a gente tem pronoun, ou seja, o pronome, né? Com I, she, it, we, you e they. A gente tem o verb to be, mas no caso do verb to be, aí ele vai ficar no passado, com was e were, né? E o verbo mais o ing. Percebam que nesse caso daí, a estrutura ela não muda tanto. O que muda mais é a questão do verb to be, que é ele quem vai me indicar se a frase está no present continuous ou no past continuous, né? Como a gente pode ver no exemplo abaixo. She was listening to a podcast, ou seja, ela estava ouvindo a um podcast, né? Vamos dar uma olhada na forma negativa para as frases no past continuous. He wasn't buying a computer. Ou seja, ele não estava comprando um computador. He was buying a TV. Ele estava comprando uma TV. Então percebam que no caso do past continuous, né, no caso do past, a gente vai usar apenas o verb to be na forma negativa, né? Nesse caso aí eu vou ter o wasn't, né? Que é a forma negativa de was, certo? Para interrogative form, ou seja, para a forma interrogativa. Dá uma olhada na estrutura da frase. Were you studying English ou português? Em um certo ponto lá do passado, sei lá, há 1 hora atrás, por exemplo, você estava estudando inglês ou português, né? Então, vamos agora revisar um pouco do verbo to be, tanto no passado quanto no presente. Dá uma olhada no passado. Para I, she, he, it, eu sempre vou usar was. You, we e they, eu vou usar were. Já no presente, quando eu tenho I, eu vou usar I am. Para she, he e it, eu vou usar is. Para you, we e they, eu vou usar are. Mas não confundam essas questões com a questão das second conditional e first conditional. Tudo bem, gente? Vamos dar uma olhada no seguinte exemplo, quando eu tenho a união aí do passado com o presente, ou seja, do past continuous com present continuous, na mesma sentença. She was studying Portuguese. Now she is studying English. Então percebam que aí eu tenho uma sentença no passado e agora outra no presente. A do passado, she was studying Portuguese, vamos dizer. Há 2 horas atrás ela estava estudando português, agora ela está estudando inglês. She was cooking dinner, now she is eating it. Ou seja, ela estava cozinhando a janta, agora ela está comendo-a. Ou seja, comendo a janta que ela estava cozinhando. Então percebam, she was cooking, passado. She is eating, presente. Vamos dar uma praticada? Dá uma olhada na seguinte frase. We weren't listening to Ariana Grande. We were listening to Rihanna. No caso dessa frase, ela está no present continuous ou past continuous? Exato, past continuous. Próxima frase. We are making some pasta.
Do you wanna have lunch with us? Essa frase está no past continuous ou no present continuous? Exatamente, ela está no present continuous. E essa frase? I was running in the park. Now I'm working out at the gym. Ela está no past ou no present continuous? Nesse caso, eu tenho tanto past continuous, como a gente pode ver na primeira parte da sentença, I was running, assim como eu tenho present continuous, como a gente pode ver na segunda parte dessa frase. Now I'm working out. Certo? Para o desafio de hoje, que a gente não pode deixar de ter esse desafio, como sempre, né? Vocês têm as seguintes sentenças. Was she playing video game? They aren't having lunch. We were cooking a big chocolate cake. Ou seja, para a primeira frase, ela estava jogando videogame. Para a segunda, eles não estão almoçando. Aliás, é uma negativa. Eles não estão almoçando, desculpa. We are cooking a big chocolate cake. Nós estamos fazendo um grande bolo de chocolate. Para cada uma dessas sentenças, vocês vão dizer qual delas está no past continuous e qual delas está no present continuous. Então, para isso, eu conto com todos vocês na próxima aula para que a gente possa resolver esse desafio. Bye, bye!